Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei apresentar para vocês o livro Introdução ao Latim Jurídico Lucerna Iuris, de Elcio Maciel Madeira e Dácio Rodrigues. É um livro que apresenta aspectos basilares para quem quer conhecer o latim jurídico, o latim voltado para o direito. Mas como assim? O que é latim jurídico? Existem aí uma série de questões em se tratando da língua latina quanto ao tempo e quanto ao seu conteúdo. A língua latina, basicamente, ela se divide em clássica, aquele período, né, que nós temos como as obras de Cícero, né, Virgílio, e por volta ali do século I a.C. ao século II depois de Cristo, nós temos o latim vulgar, que é um pouco mais facilitado, a língua do povo latino. Nós temos o latim do período medieval, né, que temos até um livro que já analisamos aqui, né, que é Aprenda o Latim Medieval. Temos o latim do período renascentista e o latim contemporâneo. Enfim, de acordo com o período em que foi utilizado. O latim é o mesmo, os princípios e aspectos da língua é a mesma, porém varia um pouco em se tratando de vocabulário e alguns termos e formas que são aplicadas em cada período. Mas basta dizer que uma vez sabendo o latim você vai compreender quase tudo isso, né? Da mesma forma quanto ao conteúdo, o latim também varia conforme o conteúdo. Nós temos aqui o latim, por exemplo, voltado para a ciência, né, especificamente quanto à botânica, né, as classificações científicas. Nós temos o latim voltado para o direito, que é o caso aqui do Introdução ao Latim Jurídico. Nós temos o latim eclesiástico, que é voltado para aspectos da Igreja Católica. Enfim, há uma variedade de aplicações da língua. Tudo isso é latim, você consegue compreender, porém cada um com um tipo de vocabulário e estruturas diferenciadas. O latim jurídico ele é voltado para entender as fontes jurídicas, as fontes do direito romano. O direito romano ele passou a ser estudado com muito mais cuidado, com muito mais a propriedade a partir do século XII depois de Cristo, né? Durante o Império Romano ele teve a sua aplicação, a sua eficácia e vigência até ali o século VI mais ou menos, né? E depois no século XII passou a ser estudado, especialmente quando surgiram as primeiras universidades ali com o monge, né, Irnério. Ele desenvolveu então seus estudos e aquelas fontes, aquelas obras em latim foram estudadas. Então, desde esse momento até os dias de hoje, o latim sempre foi importante para o direito e ele é utilizado ainda hoje em algumas expressões, em brocados, em princípios e em frases que são de uso comum dos juristas, né? Esse livro, especificamente, ele é uma introdução ao latim jurídico. Ele vai apresentar texto, vocabulário, gramática, para que você possa entender o latim e entender especificamente o termo próprio, né, do latim jurídico, o vocabulário próprio do latim jurídico. Então é uma obra de introdução, como o próprio título diz, né, onde vai apresentar aqui esses aspectos gerais, dando então uma boa base para que você possa depois ler as obras no original. As obras que também são publicadas pela mesma editora, né, a editora YK. Ela publicou também aqui As Institutas de Justiniano, que é uma obra que compõe o Corpus Juris Civilis, já analisei aqui no canal. A editora também publicou As Institutas de Gaio, né, que são os primeiros fundamentos do direito romano, e também está publicando agora todo o Digesto ou Pandectas. Essas são obras basilares do direito romano, que todo estudioso que quer compreender o direito romano deve procurar e ler justamente nas suas fontes em latim. Então, o objetivo dessa obra é apresentar essas boas bases para que você possa depois enfrentar justamente o original, né? E os autores, temos aqui o Dácio Rodrigues, né, que eu já fiz até uma live aqui no canal com ele, né, o professor associado de Direito Romano e Latim Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Temos o Elcio Maciel França Madeira, que ele é professor, doutor em História do Direito e Direito Romano e também da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e membro da Academia Campinense de Letras. Então, esses dois grandes professores se uniram e fizeram essa obra, Introdução ao Latim Jurídico, que difere muito das outras obras de latim jurídico que nós estamos acostumados, né? E que normalmente se apresenta vocábulo, apresenta-se brocados jurídicos, e aqui eles fizeram de uma forma diferente, uma forma que apresenta o texto e
formas de se ensinar o latim, no caso aqui, de se aprender o latim, basicamente aqui com vocabulário e com texto direto, né? E eu vou ler para vocês aqui o prefácio da primeira edição, que é muito interessante, escrito aqui pelo professor Eduardo César Silveira, que apresenta aspectos que são introdutórios para essa obra. O prefácio diz o seguinte: com imensa satisfação vemos finalmente vir a lume o precioso curso de Introdução ao Latim Jurídico dos professores Dácio Rodrigues e Elcio Madeira. Trata-se de obra preparada com esmero e saber, criteriosamente posta à prova e aperfeiçoada ao longo de anos de experiência didática junto aos estudantes da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, como tivemos ocasião de observar e acompanhar de perto. Sua já há muito esperada publicação revela-se extremamente oportuna e merecedora de grande festejo. De fato, é até ocioso insistir, mais uma vez, na essencial importância do latim, hoje tão tristemente negligenciado em nossas escolas. Já não diremos para a formação mínima do bom jurista, mas para a própria educação humanística fundamental de todo homem ou mulher de cultura. Roma communis nostra patria est. A máxima de Modestino nunca foi tão verdadeira quanto nos dias de hoje, em que o Brasil compartilha com dezenas de nações em todo o mundo a rica herança cultural deixada pelos romanos, a qual se manifesta com maior brilho e vigor precisamente na esfera do direito. E se Roma é a pátria comum de todos nós, devemos lembrar que a língua dessa pátria é o latim. Nas faculdades de direito, a generalizada ignorância do latim por parte dos dissidentes torna dificultoso um mais perfeito e ideal aprendizado das disciplinas privatísticas, igualmente o direito romano, entre nós ensinado com base exclusivamente em manuais didáticos, sem a necessária consulta direta das fontes romanas, ao contrário do que ocorre nos centros de excelência acadêmica, como a Alemanha e a Itália. O resultado disso se faz sentir nos trabalhos universitários, sobretudo nas teses de mestrado e doutorado, em que as tentativas de trabalhar exegeticamente com os textos das fontes, ou por vezes a simples citação de brocados jurídicos latinos, revela-se não raro desastrosa. Porém, não é somente no âmbito acadêmico que o conhecimento básico do latim impõe-se como imprescindível. Também no dia a dia da atividade forense, a língua latina se faz corriqueiramente presente, tanto nos adágios de direito quanto na terminologia técnica rotineiramente empregada. Na verdade, é quase impossível folhear 2 ou 3 páginas de qualquer bom livro de direito civil em qualquer idioma sem deparar com algum termo ou expressão em latim, e convidamos o leitor a realizar essa experiência. O que se verifica é que muitos advogados e até magistrados, por desconhecerem o idioma do Lácio, apenas decoram e repetem aquelas expressões, às vezes sem de fato lhes compreender a real significação. Frequentemente as citam incorretamente, baralhando os termos e com isso trazem um imerecido desdouro para a nobre profissão que representam. É nesse contexto que o manual que o leitor ora tem em mãos deve ser muito bem-vindo, pois é um trabalho inteiramente sem precedentes no mercado editorial brasileiro, com raríssimos similares naquele mundial. Um curso elementar de língua latina com lições, exemplos e exercícios extraídos diretamente das fontes jurídicas romanas, todo voltado, pois, para a formação do jurista e para o latim forense. A isso se acrescentam notas e explicações gramaticais simples e objetivas, escritas em linguagem direta e informal, despidas do palavratório hermético que tantas vezes eivava as velhas gramáticas latinas, o que torna esse livro muito adequado também para os autodidatas que desejem instruir-se por conta própria e sem mestre. Então veja que a obra também serve, para quem é autodidata, quer conhecer mais o direito romano. Aqui os estudantes e profissionais do direito encontrarão um guia firme e seguro a conduzi-los suavemente pelo outrora temido labirinto das declinações, um verdadeiro monstro que nos velhos tempos costumava aterrorizar os alunos de latim, qual gigantesca quimera, mas que apresentado e desvendado com incomparável didática pelos autores desse livro. Afigura-se agora nas dimensões de um inofensivo camundongo. Cada lição é acompanhada de uma copiosa relação de expressões correntes, frases e brocados jurídicos, com vistas na aplicação de cada ponto estudado à prática da vida forense.
Também a citação textual de fragmentos das fontes justinianéias ocorre com frequência crescente a cada lição, o que merece louvor. Impressionou-nos particularmente o segmento final das lições denominado Unda Altera, no qual importantes institutos do direito romano são descritos e explanados em latim, empregando-se uma linguagem que, principalmente nas últimas lições, esforça-se para repropor, na medida do possível, o estilo próprio dos juristas romanos, servindo destaque para familiarizar o leitor com o vocabulário e a fraseologia habitual da jurisprudência romana. Motivo que nos leva a recomendar esta obra com especial ênfase também para os nossos estudantes da êxege das fontes do direito romano, toda vez que essa disciplina vier a ser oferecida na pós-graduação da FADUSP, na Faculdade de Direito da USP. Outro pequeno detalhe que muito nos deleitou foi o título escolhido para esse livro. Como é sabido, Lucerna Iuris, a Lanterna do Direito, foi o epiteto atribuído ainda no século XII ao legendário Irnério, que é o monge que eu mencionei, professor e jurista de origem possivelmente teutônica, fundador da famosa Escola de Bolonha e mestre do igualmente legendário Accurcio, o qual, por sua vez, foi responsável pelos monumentais comentários ao Corpus Juris Civilis, conhecidos depois como Glossa Ordinária ou Magna Glossa, e ainda hoje estudados com interesse. Ao selecionar esse título para sua obra, os autores, além de homenagear o grande Irnério, sem dúvida expressam sua aspiração a que o presente curso de latim jurídico possa igualmente ser uma lanterna a iluminar o caminho daqueles que buscam o aperfeiçoamento de sua formação no direito, um desejo que fazemos nosso também. Como última palavra, gostaríamos de fazer menção ao nosso ilustre predecessor na Cátedra de Direito Romano da FADUSP, o professor Alexandre Augusto de Castro Correia, de tão querida e saudosa memória. Também ele foi um incansável batalhador pela preservação da cultura do latim nas arcadas do Lago de São Francisco. Suas memoráveis aulas de língua latina durante anos ministradas graciosamente aos sábados, na forma de um curso livre e aberto a todos os estudantes interessados, foram frequentadas pelos autores deste curso, e também por mim e por outras gerações do passado. Quando ainda alunos de graduação, constituiriam a primeira inspiração para a criação, anos mais tarde, do que vier a ser a disciplina optativa Introdução ao Latim Jurídico, hoje oferecida no currículo oficial da FADUSP, tratando-se, aliás, da única disciplina dentre todas aquelas das grandes curriculares dos inúmeros cursos de graduação em Direito do Brasil, ministradas por juristas latinistas, como é o caso dos dois ilustres autores, e não, como em algumas escolas, por docentes apenas de língua latina. O antecessor Iuris, o dileto amigo professor Alexandre, se ainda estivesse entre nós, com certeza haveria de ficar feliz e orgulhoso ao presenciar o lançamento desta obra original de seus discípulos, cuja primeira edição temos a honra de apresentar à comunidade acadêmica ao público leitor. Então aqui o Eduardo César Silveira Vitamar, que é o professor titular de Direito Romano e Direito da Faculdade da USP. Então veja que aqui ele apresenta a situação do latim em relação ao direito, onde muitos estudantes ainda negligenciam esse estudo, é difícil o momento em que passa o latim e o estudo das fontes, e agora a USP, com seus professores, estão tentando resgatar e dar maior fôlego ao estudo do latim. E essa obra eu tive o prazer de ler e analisar com os meus próprios critérios. Sem dúvida alguma, nós iremos analisar com mais profundidade cada parte dessa obra, mas é bem interessante, como por exemplo aqui, em cada página há aqui os próprios nomes em latim para cada página. Então, de modo que o aluno ele pode saber contar a obra, do início ao fim, em se tratando de números. Há também aqui, dentro do livro, uma parte onde temos tabelas, as tabelas mais importantes quanto a números, quanto a declinação, quanto a conjugações. Também aqui um apêndice com o calendário romano, tratando sobre o dinheiro romano, sobre o peso, as medidas, os vários imperadores. Então há uma série de informações que são próprias aqui, muito interessantes, os períodos do direito, os vários juristas importantes, uma seleção aqui de explicação sobre cada jurista, as fontes do direito romano, enfim,
além disso tem um vocabulário aqui, né, logo no final, é algo para se introduzir, para que você possa conhecer realmente o latim jurídico, né? Então aqui na primeira lição nós temos até o próprio título, né? Lectio Prima Jurisprudência Romana, e aqui nós temos com palavras mais simples, com termos que podem ser utilizados, né? Graecia magna et pulcra terra est, né? Traduzindo, a Grécia é uma terra muito grande e bonita, né? Incolae Graecia scientiam et litteras valle amant. Os habitantes da Grécia amam muito as ciências e a literatura e as letras, né? Então é assim, depois apresenta a nota, né? Notae ad grammaticam, onde os professores vão explicando o que foi utilizado de gramática, o vocabulário, explicando com passos cada parte daquele texto que está sendo apresentado. Depois temos exercícios de tradução que o aluno vai realizar e o vocabulário jurídico. Então é muito interessante, é um método textual e utilizando o vocabulário. E aqui nós temos então essa obra que vale a pena ser adquirida por você que quer estudar o direito romano, que quer se aprofundar especificamente no estudo dessa disciplina que é tão interessante e que é base da nossa civilização, né? A filosofia grega, o direito romano, a ética cristã, a moral cristã, tudo isso fundamenta a nossa civilização e como nós conhecemos a sabedoria, o conhecimento atual em se tratando aqui da organização da nossa sociedade, nós temos aí como fonte o direito romano e para compreender o direito atual também, né? O direito romano ele ainda é influente no nosso direito, especialmente no âmbito do direito privado, né? E é isso. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado aqui da nossa análise e sem dúvida iremos analisar ainda com mais detalhes cada parte desse livro em outros vídeos, né? E é isso. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.